Boa noite a todos, mais um Refrescando a Memória e agora com o Board Game Concórdia. Um rápido setup e rápido gameplay para recordar vocês que já jogaram esse jogo, como é que são as regras. Então, rapidamente, a gente vai dar uma revisão do setup. O tabuleiro desse jogo está para 2 jogadores. Aqui tem um Player Aid que faz a gente recordar rapidamente como é que monta tudo. Eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essas fichas de letra A. E vocês vão ver que tem as cidadezinhas de letra A, cidadezinhas de letra, sei lá, B, cidadezinhas de letras B também, etc, etc, e C. Nesse jogo da Itália só tem A, B e C. Então a gente vai pegar todas as As, embaralhar e vai colocar nos locaizinhos correspondentes, a B e a C. No mapa da Itália não tem a letra D que fica aqui guardado. E aleatoriamente, por região, por exemplo, Venecia, a gente vai verificar qual é a mercadoria de maior valor, que nesse caso é o tecido. Então, recordando, tecido é mais caro, depois o vinho, depois o aço, depois o trigo e por último o tijolo. Em Veneza nós temos tecido, tijolo e trigo. O mais caro é o tecido. Então a gente vai lá na região de Venecia e vai colocar assim, o taio correspondente à região 1 de Venecia, que é o tecido. Essa outra região ao lado, que é aqui, por exemplo, a Emélia, que ela tem essas cidades aqui de tijolo e essa de aço. Então o mais caro é o aço, então a gente vai lá no Emélia e coloca um aço e etc. E preenche tudo, e o que sobrar a gente devolve aqui para o banco. Logo em seguida, a gente já preencheu os títulozinhos e aqueles, nós vamos para as cartas. A gente vai selecionar o bolo de cartas, que tem a carta número 1, 2, 3, 4, até a última, que acho que é número 5 em romano. A gente vai colocar todas as 1, todas as 2, todas as 3 embaixo, 4 e por último as 5. E nós vamos separar 7 cartas, as 7 do topo, que são as cartas de compras que eu vou deixar aqui. Ótimo. Em seguida a gente vai fazer o player, vai distribuir o player board para cada um. São 2 jogadores, tem 2 lados. O primeiro lado ele já te fala o que você deve fazer, que nesse caso vou colocar aqui mais fácil. E nesse caso são 15 casinhas para cada jogador. O primeiro jogador ganha 5 moedas, ali estão as 15 casinhas. O segundo jogador ganha 6 moedas, ali está, as 15 casinhas também. 2 mercadorias de trigo, tecido, uma de aço, uma de tijolo e uma de vinho, ali está. E 2 trabalhadores e 2 barquinhos para cada jogador, ali está, etc. O marcador, ali estão os 2 marcadores, na contagem de ponto inicial, um trabalhador e um barquinho em Roma. Ali está, um trabalhador e um barquinho na cidade de Roma. E que mais? E dá as 7 cartas de cores correspondentes para cada trabalhador. Então a gente vai pegar as cartas amarelas, as 7 cartas amarelas que são as cartas de ações, e entregar para o jogador amarelo, e as 7 cartas de cor preta para o jogador preto. Tem 8 aqui, porque isso aqui é uma ajudinha, que são o valor das cartas de compras que a gente vai fazer para construir nas cidades. E a gente vai entregar, o primeiro jogador a gente sorteou, vai ser o amarelo, o segundo jogador vai ser o preto, somos 2 jogadores, o último jogador ganha essa carta, que é a carta de prefeito magno, que a gente utiliza ela quando for jogada a carta de prefeito. E ela faz produzir dobro. E já vou explicar como é que funciona essa carta. Muito bem, o setup é tão simples como esse, já está pronto, o setup do tabuleiro, e agora vamos começar o jogo. Como se joga esse jogo? Se joga esse jogo simplesmente escolhendo uma das 7 cartas que é dada para cada jogador, e eu vou explicar rapidamente o que faz cada uma das cartas. A carta do arquiteto, ele produz nós começamos com 2 trabalhadores, um trabalhador andando na estradinha e um barquinho. Então, como tem 2 trabalhadores, eu posso fazer até 2 movimentos. Ele faz os movimentos e nós podemos construir uma casinha adjacente aonde esse trabalhador for parar, tanto o trabalhador manual ou o barquinho. Já vou explicar como isso funciona. O outro vai ser o senador, que é comprar até 2 cartas dali, de acordo com as mercadorias que eu tiver aqui, que eu vou explicar como funciona. O outro é o diplomata, eu posso, usando o meu diplomata, usando essa carta, eu copio a carta descartada daquele trabalhador, ou de qualquer um dos jogadores, perdão. Então, se aquele jogador jogou uma carta de arquiteto, eu posso usar o meu diplomata, uso a minha carta de diplomata e eu executo a ação do arquiteto. Ou seja, ele executa a ação
de qualquer um das cartas daquele jogador. É muito legal essa carta. Eu posso usar essas cartas em mercadores. Eu tenho duas cartas de... Não, é só uma de mercador, de prefeito que eu tenho duas. Uma carta de mercador, que eu pego 3 sestércios do banco, que são aquelas moedas que estão ali. Cada uma, ele chama setércio, a moeda desse jogo. Sesterte. E eu posso negociar até 2 tipos de mercadorias com o banco. Então, as mercadorias são esses preços que estão aqui. 7, 6, 5, 4, 3. Eu posso negociar até 2 tipos. Então, eu poderia, por exemplo, vender para o banco um tecido e comprar outro tijolo. Então, eu poderia fazer isso. Eu entrego isso para o banco, pego um tijolo e pego mais 4 de moeda, que é a diferença. Que eu vendi por 7, paguei 3 no tijolo. Ou eu posso vender e comprar, ou eu posso comprar e comprar, eu posso vender e vender. E é isso que eu posso fazer. Ou pode ser 2 ou até 2, tá? Esse é o mercador. O prefeito, o que que ele faz? São 2 cartas de prefeito, agora sim. Eu posso, com a carta de prefeito, fazer produzir uma região correspondente que eu tiver. Então, se eu tivesse uma casa em Veneza, digamos que eu tenho uma casa aqui em Veneza, ali no trigo. Se eu tivesse uma casa em Veneza no trigo, eu vou lá na região de Veneza, ela produz tecido, eu pego um bônus de tecido do banco, mas eu pego um trigo, porque eu tenho uma casinha produzindo trigo. Eu vou mostrar isso como é que funciona na prática. Ou eu pego as moedinhas que tem ali virado, lembrando que cada uma dessas mercadorias, depois que ela produz, cada região produz, ela vira moeda. Você pode recolher todas as moedas que tiver, transformando desvirando elas para produto e colhendo as moedas. Ou eu pego as mercadorias, ou eu pego as moedas. E eu posso também utilizar a carta de tribuno, o que que é? Ele vai lá no seu deck de mãos e recupera todas as cartas que você já comprou. Isso é o que faz o tribuno. Lembrando que, a partir da terceira carta, eu ganho uma moeda por cada carta adicional. Ou seja, se eu tiver 4 cartas lá, eu ganho uma moeda. Eu recupero as 4 cartas e ganho uma moeda. Se eu tivesse 5 cartas, eu ganho 2. E assim por diante. E eu posso também, utilizando um trigo e um aço, eu posso colocar ou um barco ou um trabalhador em Roma. É isso aí. Então agora vamos fazer, lembrando como é que joga essas cartas, que faz cada carta, eu vou jogar. Fazer uma rodada aqui para lembrar vocês. Então, a primeira coisa que o amarelinho vai fazer é fazer a carta do arquiteto. Onde está o arquiteto? Aqui. Ele vai descartar essa carta, digamos que aqui minha pilha descarte. O arquiteto ele faz o mover, lembrando. Então eu tenho aqui em Roma um barquinho e um carinha. Deixa eu pensar para onde eu vou mover. Eu posso fazer 2 movimentos. Ou eu posso fazer no barquinho, na água, ou eu posso fazer no caminho marrom, que é caminho de terra. Então eu vou fazer 2. Um movimento que ele viria para cá, entra para a cidade, e outro movimento que ele viria para cá. Entra na cidade e 2 movimentos. Se fosse 3 movimentos, digamos que eu poderia vir para cá ou para cá. Passo pela cidade e ando mais uma linha adjacente. E assim vai. Mas são 2 movimentos. E eu vou construir então em Florentia, que eu quero construir em Florentia. Como é que eu faço para construir em Florentia? Eu pego a minha cartinha de ajuda, que é esta. Se eu quisesse construir no Florentia, é uma casa, eu construo numa casa de trigo. Então, como é casa de trigo, eu tenho que pagar um tijolo, um trigo e 2 moedas. Então, lembrando aqui, ó, um tijolo e uma moeda, uma casa de barro, um tijolo, um metal, um aço e 3 moedas, casa de aço, etc, etc. E aí vai ficando mais caro. Um tijolo, um trigo e 2 moedas para construir naquela casa. Então, eu venho aqui e pego um tijolo, um trigo, eu pego 3 de troco, 2, 3 de troco, e pago isso aqui para o banco, tijolo e trigo, e construir a minha casinha lá. Perfeito, fiz a minha ação de arquiteto. Agora é a vez do jogador negro fazer, de cor negra. Ele poderia usar a carta do diplomata para repetir a minha ação lá. Qual que é a minha ação? De arquiteto, né? Então ele poderia usar essa carta, diplomata. Mas não, vou fazer outra ação aqui para a gente variar. Vou usar essa carta do senador. O que ele faz? O senador ele compra até 2 cartas dali. Então aqui são outras cartas que dão outros poderes. Por exemplo, ou às vezes os mesmos poderes, ou que as cartas que eu te mostrei, ou poder diferente. Esse Mason aqui, que é o pedreiro, o que ele faz? Ele faz produzir todas as minhas províncias que eu tiver uma casinha no pedreiro. No caso eu não tenho nenhuma, só tenho uma ali no trigo. Mas eu poderia, por exemplo, comprar essa carta para poder depois, na minha estratégia, construir casinhas no pedreiro. E quando eu utilizasse essa carta, se eu tivesse uma casinha aqui
de cor preta e uma casinha aqui de cor preta, ela produziria duas mercadorias de tijolo para mim. Poderia ser uma opção. Aí tem a carta do prefeito, diplomata, etc. Tem vários. Então o que eu faria agora? Eu vou comprar esse Colonies, que é diferente, para mostrar para vocês que essa é uma carta que é diferente. O que ele faz? Ele constrói novos colonizadores em suas cidades pagando trigo e aço. Ou você pega 5 moedas do banco mais uma moeda por cada colonizador que tem ali, que no caso seriam 7, que eu já tenho 2. Então essa carta é muito boa. Qual é o preço das cartas? Então vamos lá. Eu pago esse preço que está aqui, um trigo, mais o que está aqui embaixo. Um trigo e um tecido. As cartas sempre vão vir para cá e vão ficando cada vez mais baratas. Aqui é uma mercadoria de qualquer, aqui é outro tecido, aqui é um tecido e uma mercadoria qualquer, e aqui são 2 tecidos. Então é um tecido e um trigo. Então eu venho aqui, venho para minha mão imediatamente, pago um tecido e um trigo para o banco e executei aquela ação do senador. Muito bem. É a vez do jogador amarelo jogar. Deixa eu pensar que carta que eu vou jogar. Eu vou pegar agora a carta do prefeito para fazer produzir e mostrar para vocês como funciona. Como é que é a carta do prefeito? Eu venho, aciono ela, que é o meu descarte. O prefeito, ele vai pegar uma região, que nesse caso é Etrúria. Qual é a Etrúria? O que ela produz, Etrúria? Percebe que ela produz vinho? Então eu vou virar aqui, pego 2 moedas, pego o vinho, que é o que ela produz, ó, vinho. Pego um vinho, mais o que as minhas casinhas nessa região produz. Aqui produz o quê? Trigo. Então eu pego um vinho e um trigo. Se tivesse o preto uma casinha aqui, ele também ganharia um vinho. Tá vendo que ela produziria vinho? Se eu tivesse uma casinha, deixa eu ver, só tem 2 casas aqui, 2 cidades na região de Etrúria, então só elas se contam. Mas se eu tivesse aqui, se tivesse uma casa de cor negra e uma casa de cor amarela, então eu ganharia ganharia um trigo, um vinho daqui, outro vinho de lá, e esse jogador negro ganharia um vinho também. Então, porque todas as cidades da região produzem. No caso não tem, então só eu. Então eu ganho isso aqui, muito bem, venho para minha mão. Ótimo. Só um detalhe. A quantidade de lugares disponíveis aqui são 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, perdão. São 12 lugares. Na medida que eu tiver isso aqui cheio, eu não posso mais colocar mercadoria aqui, porque está cheio. Não adianta vir para minha mão que eu não posso pegar. Então, tem que jogar os seus trabalhadores lá no tabuleiro para ir liberando espaço ou utilizar as mercadorias. Esse é o limite que tem. Muito bem, eu joguei a carta do prefeito, é a vez do jogador de cor negra. Esse jogador ele vai usar agora, deixa eu pensar, que carta que eu vou usar para mostrar para vocês. Esse aqui, que é o mercador. O que o mercador faz? Ele negocia 2 tipos de mercadorias e pega 3 dinheiros do banco. Então, eu vou jogar isso aqui. Pega 3 dinheiro do banco, muito bem. E ele vai negociar 2 tipos de mercadoria. Então, é um jogo de estratégia. Deixa eu pensar que na próxima rodada eu vou querer, sei lá, fazer o que? Mover meu arquiteto, mover isso aqui para construir, digamos, construir numa cidade que tenha vinho. Vou vir para cá para construir aqui, sei lá, e não tenho vinho, então eu vou comprar um vinho, custa 7. Mas eu vou vender um aço que custa 5. Então eu vou pegar um vinho mais 2 de dinheiro. Negociei 2 mercadorias, vendi por 7 comprei, e paguei 5. Não, perdão, eu paguei 7, então eu tenho que pegar 2 meu. Olha só, fazendo a conta errada aqui, desculpa. Então eu pago 2 adicional, porque custa 7 e eu vendi por 5, então pago 2 adicional. Devolvo os 2 e pago 2 meu. Muito bem. Jogou a carta do mercador, agora é minha vez de novo. Eu vou jogar agora, bom, já expliquei todas essas cartas. Vou pegar então a carta que eu não expliquei ainda, que é do tribuno. O que o tribuno faz? Que é que ele recolhe todas as cartas da mão. Detalhe, a partir da terceira carta, ele ganha uma moeda por cada carta a mais. E também eu posso, utilizando um trigo e um aço, colocar um dos meus trabalhadores em Roma. Seja barco ou... Então vou jogar o prefeito. Quantas cartas que eu tenho? Só tenho 3, então não ganho nenhuma moeda. Se tivesse 4, eu ganharia uma. Se tivesse 5, ganharia 2. Devolve aqui, minha mão volta. Eu posso colocar pagar isso aqui, que é um aço para colocar um trabalhador em Roma. Colocar um barquinho aqui em Roma a mais, muito bem. Liberei mais um espaço ali, muito bem. Agora é a vez desse cara jogar e assim sucessivamente. Ele vai escolher uma carta aqui, ou ele vai pegar o tribuno e pega a carta da mão, etc. Quando termina o jogo, quando o último jogador comprar